Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês como o método Super Easy funciona. Vou contar toda a verdade do método Super Easy e ainda mostrar ainda como ele funciona. Bem, o método Super Easy ele foi desenvolvido para pessoas como eu, como você, que não tem condições de pagar um curso caro. Mas depois, com o tempo, com o processo de desenvolvimento do método, eu acabei descobrindo que o método é muito mais eficaz do que se caso você pagasse um curso caro. E eu vou te falar por que agora. Tudo bem? Meu nome é Petrônio. Pode me chamar de Pepeuling, porque eu sou envolvido com línguas. Meus amigos me chamam de Pepeu, aí eu coloquei esse Ling no meio aí para ficar um nome mais próximo da abordagem que eu tenho aqui com todo esse processo de aprendizado de idiomas. Bem, eu aprendi inglês sozinho, não tinha condições de pagar o curso, aí eu resolvi aprender inglês sozinho, mas isso faz muito tempo, isso foi há uns 8 anos atrás. Eu confesso para vocês que eu realmente comecei a falar inglês mesmo com 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, beirando assim os 6 meses, mas eu só alcancei mesmo a fluência mesmo depois de 2 anos de aprendizado. Mas só que eu já tinha uma certa fluência com 6 meses, com 1 ano, eu já conversava, eu já tinha certos tipos de assunto, eu já conversava com tranquilidade, com propriedade, assim. Só que para eu me sentir confortável assim, em falar com qualquer pessoa sobre qualquer tipo de assunto, levou mais ou menos uns 2 anos. Para entender músicas, ouvindo pela primeira vez. Claro que com esse método, dentro de 6 meses, você vai entender música claramente. Você vai precisar ouvir a música apenas algumas vezes, você vai ver a tradução e logo depois vai ficar para sempre na sua memória. Mas vamos lá. Como funciona o método Super Easy? Seguindo assim, os poliglotas, foram meus mentores, né? O Steve Kaufman, o Luca Lampariello, eles sempre começam aprendendo a língua, enchendo a mente de input. Input é o que vem de forma passiva. Assim a gente vai ouvir áudios, começa com áudios muito simples e vai acrescentando, a gente sempre saindo da nossa zona de conforto, colocando coisas para ir dificultando um pouco mais a nossa compreensão. Assim a gente vai acumulando input, que é o conhecimento passivo, como eu já tinha falado. E que tipo de áudio a gente vai ouvir? A gente vai ouvir primeiro áudios simples, como aqueles áudios mesmo que os professores ficam passando nas classes, nas salas, mas só que não é um input treinado com quadro, professor falando, repita depois de mim, não é nada disso. A gente vai ouvir sabendo o que significa. Então a gente precisa do texto, a gente precisa do áudio e precisa também de ouvir várias vezes. E para a gente nesse primeiro momento não importa gramática, não importa nada de explicação gramatical sobre aquilo. Nem mesmo importa se a gente vai entender de onde veio aquelas palavras, para onde elas vão. O importante é a gente saber que aquilo que está escrito ali é falado daquela maneira e no nosso português significa isso. No início só precisa disso mesmo. Aí a gente vai aumentando o nível, vai pegando textos mais difíceis um pouquinho, que tenham um certo nível de dificuldade, não pode ser muito difícil. A gente não vai pegar também um texto, sair da zona de conforto de uma maneira drástica. A gente tem que sair aos poucos, pelo menos 20, 30% de dificuldade em cada texto. E o ideal, nesse primeiro momento, muita gente pensa diferente, por isso que elas não aprendem, é que elas querem dominar 100% do texto para passar para o próximo. A gente não precisa passar de 100% do texto para passar para o próximo. A gente só precisa de 80%. E a gente sabendo do texto, aquilo que está escrito ali, o som daquilo, quando a pessoa está falando aquilo é esse, e a tradução para a nossa língua é essa, é isso que importa. Muitas vezes a gente vai decorar aquilo no nosso português, a gente vai ter aqui tudo decorado no nosso português. E é isso que importa. A gente está levando a nossa realidade, a nossa emoção. A gente sabe que aquele texto está falando sobre esse determinado assunto, e esse assunto tem começo, meio e fim, e a gente sabe a parte, quando a gente está ouvindo no idioma estrangeiro, a gente sabe em que parte a gente está no início. Eles estão falando sobre isso, agora no meio está falando sobre isso, e no final falando sobre isso.
Aí acontece uma mágica quando a gente vai passando para outros textos. A gente vai se deparar com as mesmas frases, as mesmas palavras que a gente se deparou no início em textos diferentes. A gente vai se deparar 3, 4 vezes com aquilo. E quando a gente se depara muitas vezes com textos diferentes, a gente vai pegando padrões. E aprender idiomas é nada mais nada menos do que a gente pegar padrões. Então, conforme a gente vai pegando esses padrões, a gente vai aprendendo ali através do input o que aquilo significa. E aquilo é onde a gente quer chegar também. A gente aprende a mensurar a nossa realidade, a nossa dificuldade, e a gente vai aumentando o nível gradualmente. Bem, mas aí a gente chega a que ponto com isso? A gente pode chegar num ponto de ter uma certa fluência em entender, mas só que a gente não vai conseguir desenvolver a fala. Muitos cursos falam que a gente vai precisar fazer um intercâmbio, entrar naqueles apps de celular que conversa com os outros, aquele e-talk, tem vários deles na internet, a gente contratar um professor particular, arrumar um parceiro para conversação, e isso é muito caro. Claro, tem uns apps que são gratuitos, mas a gente também não vai aprender conversando com pessoas sem a gente ser o mestre da conversa. A gente tem que desenvolver o assunto pelo qual a gente quer conversar e explorar ao máximo. E quando a gente está nesses apps gratuitos, as pessoas também não são bobas ao ponto de ficar servindo a gente o tempo todo. Então isso leva muito tempo se você não tiver uma técnica para você desenvolver sua fala sem precisar das outras pessoas. Aí que entra o método Super Easy. O método Super Easy, ele usa a sua realidade, a sua emoção para você treinar a sua fala, treinar a maneira que você tem que falar. Claro que no início você vai falar tudo errado, mas o importante é você falar da mesma maneira que eu estou falando aqui agora. Imagina, se eu estivesse falando nesse ritmo, na língua que eu estou querendo, podia estar errado, mas pelo menos eu estou me desenvolvendo. E para consertar isso gramaticamente, depois que você tiver uma fluência em falar, claro que você não vai falar totalmente errado, você vai trocar alguns verbos, alguns tempos verbais, você vai trocar algumas palavras, no lugar do phrasal verbo você vai usar uma expressão brasileira, que é como se fosse usar o inglês com uma gramática brasileira, mas é muito entendível também para os americanos ou para estrangeiros, quando a gente está fazendo isso. O importante é a gente destravar, a gente vai começar com um destrave na nossa língua. A gente vai falar errado. Uma criança, quando ela começa a falar, ela vai falar, eu sabo fazer isso. É mais ou menos isso. A gente vai aprender a falar numa velocidade que uma criança fala. Tem muitas crianças que falam muito rápido, falam palavras erradas, mas os adultos conseguem entendê-las. E é isso que o método Super Easy faz. Você vai falar com naturalidade, pode estar certo ou pode estar errado. Muitas pessoas já começam, dependendo do seu nível de vocabulário em português, ela se desenvolve muito mais rápido. Outra coisa também que o método Super Easy faz é o seguinte: não adianta eu ficar ouvindo áudios falando sobre medicina, toda aquela, ou então um filósofo, aqueles discursos lá do TED Talk, daquele pessoal bem estudado, estudou pra caramba, leram mais de 100 livros na vida. Eu não li livro nenhum, eu li apenas uns 3, 4 livros, e eu não vou ter aquele vocabulário para me expressar. Então aquilo vai me atrapalhar no começo se eu quiser falar igual aquelas pessoas. Volta de novo o método Super Easy. O método Super Easy, ele vai trazer a sua realidade. Então você vai decorar textos falando sobre a sua realidade em português mesmo. Só que esses textos, eles têm que ter continuidade. É bom você começar contando sua história, a cidade onde você nasceu, um pouco da sua família, como você chegou até aqui, como você faz dentro da sua casa, a sua rotina diária. Você vai escrever em português, você vai traduzir isso no Google Translate e depois você vai pegar aquilo no inglês ou no idioma que você estiver estudando e você vai treinar. E é muito fácil da gente aprender quando a gente faz isso, porque a gente está usando a nossa realidade. Você já sabe a tradução daquilo para o português sem precisar você ficar traduzindo. Você vai ter apenas que fazer a mesma atividade passiva que você estava fazendo com os textos que você não sabia, com o texto que você já sabe a tradução, já está decorado, porque é a sua história, é a sua vida. E isso fica muito fácil. É coisa que dentro de um dia você pega um texto de 3, 5 linhas.
Aí esse texto você vai aumentando, você vai enriquecendo ele. Mas só que você vai fazer isso com outras técnicas também. E você precisa ter um certo nível de listening. Você já precisa ter uma quantidade de palavras, entre 2.000 e 2.500 palavras de listening. Você já tem que entender já algumas coisas básicas, se sentir confortável em entender algumas coisas básicas. E também, para que isso funcione, você tem que saber também o seu vocabulário. Se o seu vocabulário é um vocabulário simples, isso eu estou falando em português, eu não estou falando um vocabulário difícil no idioma que você estiver estudando. Isso pode ser em português. Pois é, pessoal, isso foi só o começo. Eu vou trazer mais vídeos explicando o método Super-Easy. É claro que isso é só um pedacinho do que tem lá no curso. Esse curso realmente ele prepara a gente desde o início até a atingir a fluência. E se você quiser ficar sabendo um pouquinho mais, é só me seguir aqui, curtam esses vídeos e vai ser só sucesso para quem estiver seguindo o método Super Easy. É isso aí, vejo vocês depois. Paz!